Nutrição Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. O evangelho que será refletido hoje é Mateus 10, de 1 a 7. Mateus 10, de 1 a 7. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ir diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, mais uma vez somos contemplados com a palavra de Deus. Palavra esta que vem de encontro às nossas necessidades, à nossa caminhada, à nossa vida de homens e mulheres que, em Cristo Jesus, desejam sim buscar a salvação. O Evangelho de hoje fala de algo muito interessante que tem a ver muito com cada um de nós. Nós somos também enviados a anunciar o reino de Deus. Nós somos chamados também a levar a mensagem da Boa Nova ao coração das pessoas. E nós somos chamados porque nós somos batizados em Cristo Jesus. Somos batizados em nome da Trindade Santa. E através desse batismo, eu, você, cada um de nós, somos chamados então a viver uma experiência de anunciar o reino de Deus. Jesus, quando chamou aqueles discípulos, deu a eles uma missão muito interessante. O enviou eles para que eles pudessem anunciar, pregar a boa nova às pessoas. Mas antes, Jesus dá algumas recomendações para que eles não pudessem se perder pelo caminho. Primeiro ele vai dizer: não deveis ir aonde moram os pagãos. Por quê? Jesus não gostava dos pagãos? Eles também, de certa forma, não eram filhos de Deus? Não. Os pagãos porque não acreditavam na Boa Nova, não acreditavam no Senhor. Os pagãos não conheciam quem era Jesus, porque era urgente anunciar a palavra, era urgente que a palavra chegasse ao coração daquelas pessoas na qual o próprio Senhor veio. De certa forma, Jesus estava dizendo: vamos primeiro para quem é direcionado esta boa nova. E depois sim, nós vamos anunciar para os outros, se eles querem. E depois nem entrar nas cidades dos samaritanos, que também não estavam ali preocupados em aceitar a palavra de Deus. Mas eles, antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então foi para isso que o Senhor veio, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas só que muitas pessoas não aceitou
esta palavra de Deus que o próprio Deus e Senhor veio trazer através do seu Filho. Muitas vezes Jesus o recusou, dizendo: já que vocês não aceitam, tem pessoas que aceitarão. Já que vocês não querem ouvir, outras pessoas ouvirão. E a história da missão de Jesus mostra que muitos outros pagãos, samaritanos, outras pessoas que não tinham conhecimento de Cristo, se abriram para a graça de Deus e receberam o Espírito Santo, se converteram e se tornaram grandes homens e mulheres de testemunhos. Mas primeiramente Jesus veio para aquelas pessoas que são chamadas as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não vai simplesmente dizer qualquer coisa, não. Anuncia para eles: o reino do céu está próximo. O reino dos céus. Jesus quer trazer isso para nós, o seu reino. Ele quer que nós conhecemos o seu reino. Mas como nós podemos conhecer o reino de Deus se nós estamos ainda aqui, vivos neste mundo? Ele vai nos ensinar. Para conhecer o reino de Deus, precisa colocar em prática somente 2 mandamentos, na qual o próprio Senhor nos ensinou: amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente ama o Senhor acima de todas as coisas, nós não trocamos Deus por nada. Quando amamos Deus acima de todas as coisas, nada nos impede de seguir e fazer a vontade de Deus. Quando se refere a amar o próximo como a nós mesmos, significa viver o perdão, a misericórdia, a justiça, a caridade, a fraternidade, o respeito. Esse é o reino de Deus, tendo Deus como o primeiro em tudo e temos o outro como verdadeiramente nosso irmão, e o amando como gostaríamos que também nos amássemos. Então é necessário que a gente entenda: o reino de Deus ele pode ser vivido, sim, já começar a ser vivido aqui na terra, no nosso meio. Porque o reino de Deus está no nosso meio, que era o próprio Cristo, que é a figura de Deus, o Salvador, que veio para mostrar o caminho que nos leva à salvação e acreditar no Pai, na ressurreição. O reino de Deus está prefigurado ali na figura de Jesus, que veio nos mostrar os caminhos para chegar a esse reino, que é amá-lo acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se nós começarmos a entender isso, nós vamos perceber que muitas vezes nós nos desviamos do reino de Deus aqui já na terra, quando odiamos, quando guardamos mágoas, ressentimento, quando vivemos divididos, procurando a vingança, nós vamos nos afastando do reino de Deus. Porque o reino de Deus é tudo aquilo que nós possamos considerar bom, justo, correto e honesto. Se nós não entendemos isso, cada vez mais nós vamos sim nos distanciarmos do reino de Deus, que significa a salvação eterna em Cristo Jesus. O reino de Deus está próximo, ele está aí. Basta a gente começar a desfrutá-lo, através de amar, sim, Deus acima de todas as coisas. E com humildade, começar a amar o próximo como a nós mesmos. Assim seja. Amém.